Vamos lá. Número de mulheres candidatas nas eleições é recorde. Pois é, isso aí foi um tema muito falado aí durante a semana, durante aqui o programa. Vamos lá, pode rodar. Pela primeira vez, o número de pedidos de registro de candidatos negros junto ao Tribunal Superior Eleitoral superou candidatos brancos, de acordo com a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo dados do tribunal, em 2018 foram 13.543 negros e 15.241 brancos. 4 anos antes, em 2014, quando o TSE adotou a classificação por cor e raça, 11.579 candidatos negros e 14.377 brancos concorreram. Apesar do avanço, os dados escondem pontos importantes. A Justiça Eleitoral não irá permitir candidaturas laranjas, simplesmente para fingir que as mulheres estão sendo candidatas. Candidaturas laranjas serão declaradas irregulares, nulas, com a nulidade da chapa inteira, ou seja, o prejuízo para o partido que incentivar candidaturas laranjas será muito grande. Com 9.415 pedidos de registro de candidaturas, o que representa 33% dos concorrentes a uma vaga nas eleições 2022, as mulheres terão participação recorde nas urnas. Neste ano, o crescimento ficou em apenas 2,2% em comparação com as eleições gerais anteriores. Tá aí, sem dúvida nenhuma, extremamente importante a participação das mulheres no processo eleitoral. Mas agora, o Vanderlei, me diga uma coisa, ainda tem isso que o ministro Alexandre falou aí de candidaturas laranjas? Bom dia. Bom dia, primeiramente, Cícero, a quem nos acompanha nesse momento, ao doutor aqui do lado, o nosso amigo Cajuí, Zezinho. Olha, é triste, mas a gente ainda vê comentários sobre esses assuntos. Eu até brincava aqui e dizia, olha, avisar aos parlamentares de Rondônia, quando compor as suas nominatas, avisar pelo menos as pessoas que estão incluindo o seu nome na relação, porque aqui em Rondônia é notório, né, que nas eleições passadas, pessoas constavam na lista e nem sabiam que era candidato. Eu espero que dessa vez a Justiça Eleitoral trate isso com mais rigor, eliminando logo a nominata inteira, não é só o candidato, não. É a nominata inteira para não poder disputar as eleições, para não atrapalhar o pleito. Isso, a Justiça Eleitoral tem poder para fazer isso. Eliminar de cabo a rabo a nominata. Ramon Cojuí, bom dia. E aí, Ramon, será que ainda tem esse mandrake aí no meio da política com os laranjas, as candidaturas laranjas? Bom dia, Cícero, bom dia, Sandro, bom dia, Vanderlei, bom dia, Zezinho, bom dia ao telespectador que nos assiste nesse sábado. Infelizmente, Cícero, você tem esse fenômeno, teve na eleição passada, mas não é porque tem esse fenômeno que nós vamos criticar o Instituto, né, que garante no mínimo 30% de gênero, 30% de mulheres ou 30% de homens. É fundamental você ter mecanismos de inclusão da participação feminina no processo político, porque historicamente as mulheres sempre foram relegadas ao espaço privado, ao espaço da porta da casa para dentro, né? O espaço público, seja no trabalho, seja o espaço da disputa política, ele sempre foi negado às mulheres. Eu digo sempre que o século XX, se ele deixa um grande legado para o século XXI, é justamente você ter as mulheres atuando no espaço público, tanto no espaço do trabalho quanto no espaço da política. Você veja que no Brasil nós não temos nem ainda 100 anos de voto feminino, que foi introduzido em 32 pelo presidente Vargas. Então, é importante que você crie esses mecanismos. Eu vi alguém dizer assim, não, mas as mulheres não tinham interesse. Não é que não tinha interesse, é que não tinham possibilidades colocadas. Porque o mundo da política sempre foi um universo masculino e a maioria dos partidos políticos sempre teve proprietários homens, né? E esse acesso da mulher ao espaço sempre foi muito dificultado. Óbvio que se você vai ter candidatos laranjas, como teve na eleição passada, para buscar o recurso do fundo eleitoral, do fundo de campanha política, enfim, isso vai acontecer e a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral precisa coibir esse tipo de ação. Agora, de forma alguma, essa introdução desses mecanismos, tanto para mulheres quanto para as minorias, negros, por exemplo, são criticados. Muito pelo contrário, eles precisam ser aperfeiçoados e a sua execução plena precisa ser fiscalizada pelos órgãos aí, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral. E
propiciar uma correção ao sistema partidário brasileiro. Falando, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, o PT há muito tempo tinha colocado 30% para as mulheres e hoje, nos cargos de direção do PT, você tem uma paridade meio a meio. E a nossa presidenta nacional é a presidenta Gleisi Hoffmann. E, por exemplo, em Rondônia, o PT apresenta 3 candidatos a deputado federal, nenhum deles é laranja, são 2 mulheres e 1 homem, o que demonstra assim, que o que vale, na verdade, é a dinâmica interna dos partidos. O problema é que tem muito partido aí que é propriedade de uma pessoa ou de uma família, né, ou de um grupo muito pequeno. Essa é a distorção. A distorção, na verdade, é do sistema partidário brasileiro. Sandro Moura, vou insistir nesse tema de direito porque eu gosto das suas aulas. Como delegado, é óbvio que você já atendeu muitas situações de estelionato, né, envolvendo laranjas. No caso da política, laranja na política também pode ser enquadrado como estelionato? Como estelionato, eu acredito que não, né? Mas que há uma má-fé por trás, isso há. Né? Eu disse isso no quadro anterior aqui, a gente conversando, e volto a falar. Na realidade, no Brasil, você não escolhe quem você quer para um determinado cargo. Né? Você não escolhe aquele candidato seu. Eles te dão uma lista para você fazer opções dentro da lista que te dão. Esse é o grande problema do nosso sistema eleitoral. Se eu quiser votar, por exemplo, no Cícero aqui para governador do estado, não vou poder votar porque ele não está na lista escolhida pelos partidos. Né? Então é só um exemplo que eu estou colocando. Eu sempre fui meio contra essa ideia de divisão do povo brasileiro por categorias. Né, por categorização, por grupos e tudo mais. Mas a legislação, ela coloca essa situação de ter um número mínimo de mulheres, de negros, por cotas, aí, enfim. Agora, o que aconteceu por trás dessas escolhas? Que o partido precisa colocar um número X de pessoas. Faz ela ir em busca, né, de pessoas que preenchem esses requisitos para convencê-la a participar do pleito eleitoral. Né? Com essa ideia, pessoas põem o seu nome à disposição para participar dessa lista que vão ser apresentada para a sociedade. Agora, o que pode acontecer, e aí tem que tomar cuidado diante do que o Alexandre Moraes falou, uma pessoa que põe o teu nome à disposição porque foi procurada por partido, porque ela mesma foi procurar, foi atrás para querer ser, e de repente não se tem o número de votos esperado, mínimo que considere, que, por exemplo, eu ouvi uma história aí, não sei se é verdade ou se é conversa de botequim, mas que se um candidato não tiver um número X aqui no estado, por exemplo, de votos, ele vai responder, se for funcionário público, ele iria responder processo administrativo, porque seria um laranja. Né? Então, colocar no quadro de laranja aí, pessoa que quer funcionário público para se afastar por causa do período, aí ficar 3 meses sem trabalhar e tal. Então, seria essa a ideia. Falar, mas como é que você vai poder fazer, garantir que a urna vai te dar aquele número de voto? Mal e porcamente vai garantir o teu. Né? A não ser que a urna seja violável, né? Pois é, ué. Então você vai ter isso aí. Como é que as pessoas, as mulheres que estão aí, colocando o nome à disposição, porque a lei assim exige do partido que coloque o número X de mulheres, enfim, o partido quis, a pessoa quis, ela vai. Não tem um número mínimo de votos, que entendem que sai fora da classificação de laranja, como foi colocado aí, essa pessoa vai responder. Né? E a pessoa cheia da boa-fé, não sei o que vai botar para responder, eu tenho um pouco de cautela em relação a isso. Por isso que eu digo a questão do dolo. Tem que prestar atenção a respeito disso. Qual é a vontade da pessoa? É possível haver a má-fé para ter o laranja para conseguir voto? É possível. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa está ali, ela se enquadra naquele cenário da má-fé, mas ela não está de má-fé. Muito bem. Zezinho, e aí? Eu queria só fazer uma observaçãozinha nisso que o Sandro falou, né, da pessoa estar lá, como é que se identifica o laranja. É que nas eleições passadas, alguns candidatos, ao invés de, na época da campanha, estarem fazendo campanha, estavam postando foto na praia do Nordeste. Aí, o laranjal aí é um laranjal explícito. Esse tipo de coisa é absurda, né? Eu concordo com o Sandro no que ele disse aí, mas tem uma diferença aí. Tem um tipo de laranja que sabe que, na verdade, vai receber o fundo para repassar para um terceiro e aí vai curtir as férias com uma gratificação que ele ganha por ter sido candidato. E isso, na eleição passada, teve candidato que estava no processo eleitoral, mas que no processo de campanha estava nas redes sociais postando foto na beira da praia. Então, caracteriza... Quer ver outra coisa? Ramon, muitos candidatos aqui no estado, e no Brasil deve ter para muito canto aí, eles saem concorrendo ao pleito, fazem campanha, mas na realidade eles estão visando o cargo, eles estão visando o CDS, é um secretariado, é um ministério, uma outra coisa.
Muito bem, muito bem. Eu vou concordar com alguns telespectadores. Esse Ramon é um tremendo estraga-prazer, né? É um suquinho de laranja na beira da praia, é uma delícia, é uma delícia. Zezinho, vamos lá, o seu comentário. Olha, eu coloquei essa matéria porque no dia eu não estava com a garganta ruim, não deu para vir. Mas hoje dá para eu falar de uma vida vivida. Já fui candidato a deputado federal, minha família, vários são candidatos, e a gente está vendo um novo momento, um novo processo de fundão eleitoral, que foi o que aconteceu lá com aquele, a gente sabe, da Odebrecht, né? Que o juiz sabe muito bem, na época da Odebrecht, aí, o que aconteceu, Caixa 2, e teve que se mudar aí, e implantaram pior do que o Caixa 2, que é esse fundão eleitoral milionário, que sabe quando é que vai mudar? Nunca. Fabricando candidatos laranja. Então, olha o retrocesso, olha como é que nós estamos. Em vez de nós estarmos evoluindo, nós estamos regredindo. Hoje tem pessoas que eu não vou falar o nome, várias pessoas, tem uma cor parda, tem uma cor negra. Olha, vai se candidata que você tem um fundo eleitoral, principalmente candidato a deputado federal. Hoje nós vemos pessoas aí que não fazem 300 votos. 300 votos. E hoje essas pessoas estão se lançando candidato a deputada federal. Jornalista, que eu não tenho nada contra. Jornalista aí que não prepararam. Olha, para ser candidato, você tem que fazer um projeto, Cícero, durante aí 3 anos, construindo. Eu poderia, Sandro, foi prometido para mim 1.200.000 para ser candidato a deputado federal, que, vou dizer para você, com a expertise que eu tenho, tudo, olha que eu iria fazer voto e eu iria me dar bem. E pode ter certeza, nós vamos ter ou pós ou antes das eleições, uma investigação sobre notas. Nós vamos ver muitas notas fabricadas nessa eleição. E pessoas que estão, pelo amor de Deus, pessoas que não conseguem, eu digo, meu Deus, e vão dar fundo aí de 500, 600 mil reais. A pessoa já tem os bastidores. Então, quem está criando candidatos laranja é o sistema, é o Congresso Nacional. É isso que nós temos que ver. E digo mais, isso, eu acho que a gente tem que aprofundar nisso. Nós temos que pegar o povo na rua. Você votaria num candidato laranja? Porque esse fundão eleitoral tão defendido por Ramon Cujuí, que Ramon, quando fala em fundo eleitoral, embora ele disse que não recebeu na eleição passada, recebeu, que ele foi candidato a prefeito, disse que foi pequenininho. Mas eu vou lhe dizer, eu defendo um fundo eleitoral equiparado. Tem candidato aí agora, pelo amor de Deus, está tomando conta do fundo eleitoral para sair dando para os pré-candidatos. Isso tem que ser denunciado, gente. Isso tem que ser denunciado. Ele pega o fundo para dar para candidatozinho 30, 40. Eu digo, pelo amor de Deus. Porque se tem 8, por que não dividir? Aí, quer dizer, é um sistema, sabe o que? Me perdoe, corrupto, que é para perpetuar. Isso tem que ser denunciado. Nós temos que falar, Cícero. Nós somos jornalistas, nós temos que denunciar a população. Não vote, todos esses candidatos, para mim, são laranjas, que pega um mandatário da verba, fica com maior valor e distribui. Olha, eu tenho uma amiga, Cícero, o ano passado, ela tremia. Eleição passada? Não, agora, o ano passado, ela tremia. Ela foi chamada da Polícia Federal. Ela assinou um contrato que ela não conhecia a candidata pegou 300 mil para lavar o dinheiro. Ela assinou um contrato, ela trabalhou numa campanha e depois ela assinou um contrato. E nesse contrato, ela assinou para outra candidata, talvez ela não leu. Imagina o que é isso, para levantar dinheiro para outro candidato. Nós temos que estar... Isso, para nós, imprensa, nós temos que divulgar, nós temos que falar, isso é uma vergonha. Como é que você vai votar num candidato para beneficiar o outro? Como é que vai beneficiar? Porque ele bota o fundo, ainda pega daquele fundo para mandar para outros candidatos. Isso é corrupção. Zezinho, você falou então, aqui que esse fundão
está sendo usado para contratar... Mas tem jornalistas aí que não faz 100 votos, está atrás do fundo eleitoral. Não, Zezinho, é para contratar cabo eleitoral de elite, então, porque o cara vai comprar uma certa figura para compor a nominata por 30 mil, por 20 mil. Que 20 mil? Nominata de deputado federal não é menos do que 500 aí ter partido. Não, eu estou citando como exemplo. Agora, você imagina só a pessoa ser assim, abordada e dizer, olha, você é candidata, parabéns. Aí a pessoa diz, não, eu não sou candidato. Não, mas eu vi o teu nome na relação, você já está aguardando julgamento. Olha que coisa. Isso está acontecendo hoje. E Rondônia, nós temos que denunciar. E Rondônia não muda, não adianta. É que nem você falou, os donos de partido é cada vez mais tentando... Os espertalhões. Exato, tentando ficar com esse dinheiro. Eu li uma matéria no jornal essa semana que uma candidata diz 0 patrimônio. A justiça, parabéns à justiça. Ela disse, não, venha cá. Como 0 patrimônio? 3 carros no teu nome aqui, você precisa explicar isso aqui. Olha só. Deixa eu fazer um contraponto aqui. 30 Ele falou aqui, então, por favor. O Zezinho disse que eu disse que... Não, você Peraí. Você falou que eu não recebi o recurso do fundo. Eu sempre disse que recebi, foi pouco. Uma candidatura a prefeito com 120 mil reais. E quem quiser comprovar isso, é só entrar no site do TRE, que lá está a minha prestação de contas, inclusive aprovada. Veio pouco recurso. As pessoas falam no fundo, por exemplo. Eu faço parte do Partido dos Trabalhadores, que tem um dos maiores fundos eleitorais. O problema é que nós temos o único partido nacional do Brasil. Então, nós temos essa divisão do fundo, ela é pulverizada. Outros partidos não têm tantos candidatos, então você tem uma concentração de recursos maior. Eu estou vendo o pessoal achando que vinha para o PT de Rondônia milhões e milhões, está abrindo o olho, não tem esses milhões e milhões, porque você tem um partido estruturado. O problema, na verdade, o pano de fundo disso é a estrutura do sistema partidário brasileiro. E o Sandro colocou uma coisa aqui que é real. Assim, quando você vai para a urna escolher alguém, essa pessoa já foi pré-escolhida nos partidos. E os partidos políticos, é bom que se diga, com todos os defeitos que eles podem ter, eles são fundamentais para o sistema democrático. Não existe democracia sem partido político. Então, a participação cidadã, ela não deveria se resumir só ao voto, ela deveria pedir ao cidadão que participasse de partidos, né, independentemente do viés ideológico, até para conhecer o procedimento que se faz na disputa do poder. E, gente, não existe democracia sem partido. Os partidos são fundamentais. Agora, o sistema partidário brasileiro, ele tem uma série de vícios. Assim como o Vanderlei está falando, tem dono de partido que está distribuindo, comprando candidaturas para dar quociente eleitoral, né? Os candidatos laranjas, que o Zezinho estava falando, a gente que não vai ter 300 votos e vai receber 300 mil. Isso aí é aquilo que o Sandro diz, já é um indício que vai levar o Ministério Público a questionar essa candidatura e caçar, inclusive, o que está colocado pelo Alexandre de Moraes, é caçar toda a nominata. Entendeu? Toda a nominata. Não é só caçar, transformar aqueles votos nulos, é caçar a nominata por fraude eleitoral, porque é isso que caracteriza. Então, tem mecanismos hoje de você fazer isso. Basta que o Ministério Público Eleitoral e os partidos concorrentes façam a denúncia embasada para a Justiça poder tomar decisão. Você acha que o TRE de Rondônia tem mecanismo para fiscalizar esse fundo pulverizado que está aí? Não existe mecanismo. Tem. Não tem. Rapaz, eu desafio, juiz. Então, desafio. Pode desafiar. O TRE de Rondônia, eu conheço a equipe técnica do TRE de Rondônia. É boa. É excelente. Excelente. Mas mecanismo de fiscalização, eu duvido. Ô Zezinho, hoje na prestação de contas, é tudo vinculado. Na medida em que você pega um candidato, por exemplo, que recebeu 300 mil reais de fundo, e na prestação e teve lá vamos dizer, 100 votos. 300 mil reais com 100 votos não combina. A equipe destacada pegar aquele caso ali, dar uma analisada... Mas por mostragem... Tem, né? Você está falando... Mas eu estou falando de 400 a liberação do recurso não é condicionada ao número de votos. Não é. Mas quando você... mas a coisa do crime, qual é o crime aqui? O crime aqui é de fraude, é de simular a candidatura, né? Então você tem assim, o cara saiu candidato, recebeu um montante vultoso do fundo eleitoral, 300 mil reais. Aí você vai ver o resultado da campanha no final, teve 200 votos, tem alguma coisa errada aí. Aí você pede para analisar o processo, verificar a prestação de contas, verificar se não há fraude, isso que o Mino falou, que pode ter uma enxurrada de nota fria na prestação de contas, isso é identificável. E você passa a coibir isso, né? Então, tem mecanismos? Tem. Eu vejo o seguinte, Zezinho, nós temos aqui em Rondônia, você é conhecedor, está muitos anos na política e sabe,
Nós temos candidato a majoritário aqui, vamos falar logo, a majoritário, que ele não está preocupado na campanha se ele vai vencer as eleições em Rondônia, se ele vai dar uma dinâmica no debate. Nós temos candidato aqui que ele está exclusivamente pelo fundo eleitoral. Isso é notório. Você conhece quando o cara está realmente trabalhando em prol do desenvolvimento do estado de Rondônia e quer soluções para que Rondônia continue crescendo e melhorando. Não. Você só de olhar na cara do cidadão e nas bravatas que ele faz, você já sabe que ele está preocupado com o fundo eleitoral porque ele tem compromisso com aquilo ali. Entendeu? Ele precisa lavar. E que, na verdade, que eu falo o mecanismo também é da Polícia Federal, né? Nesse caso, que o fundão é eleitoral, esse fundão gordo, é a Polícia Federal que deve. Mas eu não sei também se tem esse contingente para fiscalizar todos. Você pega um, mas você não vai pegar vários. Ô Zezinho, então o sistema ele tem um mecanismo de autodepuração. À medida que os partidos disputam, né, o espaço político, você está falando aqui que tem candidatos que... Então, encaminha a denúncia para o Ministério Público Federal, encaminha a denúncia para a Justiça Eleitoral, dizendo, ó, fulano de tal, parará, e deixa tocar o barco. Porque esse mecanismo da denúncia entre partidos e entre candidatos é um dos mecanismos que ajuda a depurar o sistema. Olha, a mulher, Cícero, ela foi para os Estados Unidos e pegou R$200 mil na eleição passada. Estados Unidos, você sabe o que é isso? No período da campanha, ela estava nos Estados Unidos. Aí é laranja, aí não tem pra onde correr, né? Aí é igual, aí é igual o outro que tava na praia no meio da campanha. Olha, sobre essa questão que o Zezinho falou, onde ele citou jornalistas, o Zezinho, é muito importante que se faça uma distinção entre jornalista e suporte de microfone. São duas coisas distintas. O jornalista e suporte de microfone. Então assim, você vê oportunistas, como a gente vê em vários lugares aí, oportunistas que se aproveitam dessa condição, e aí já começa errado. E o mais interessante é que tem alguns comunicadores, eu não falo jornalista, porque o jornalista, em tese, ele sempre tenta ser sério, correto, enfim, fazer a coisa da melhor maneira. Alguns comunicadores, né, se aproveitam desse dispositivo, talvez, como o Zezinho fala, essa falta de fiscalização ou uma melhor fiscalização, como queira definir, para levar alguma coisa. E tem um monte de gente. Entendeu? Então, eu uns 2 anos atrás, eu recebi de uma fonte minha na CGU, né, pessoas beneficiadas com o auxílio que teve na pandemia, né, aqueles R$600. E entre os nomes, né, essa minha fonte aqui, Cícero, isso aqui é uma senhora que vai receber, ela vai de Mercedes pegar os R$600 assim, então é um troço absurdo. É um negócio absurdo que assim, algumas pessoas, entendeu? Tem alguns seres humanos que eles não têm nenhuma sensibilidade, sabe? Um mínimo de sensibilidade em relação a isso, sabe? De ver que tem gente que está precisando, gente que está penando, gente que efetivamente precisa disso. É uma ajuda, o Sandro falou disso. Ninguém quer que isso se perpetue. Mas não pode deixar de ajudar, é claro que não pode deixar de ajudar as pessoas. E eu tenho certeza que todos aqui já ajudaram alguém e contribuem, enfim, dentro das suas possibilidades, da melhor maneira que podem, porque são todos cristãos, entendeu? Pessoas que sabem que às vezes tem que dar uma mão porque está difícil. Agora, é inadmissível isso. Essa picaretagem que existe, pegar esse dinheiro que a gente sabe que tem, o Ramon sabe disso, que tem isso, entendeu? E aí, só que como que faz, entendeu? Eu não sei que tipo de dispositivo, porque primeiro, o certo seria a pessoa, entendeu? O cara de pau, e aí como sempre vai ter o cara de cupim, né, para fazer isso. Então aí vale a Polícia Federal, o Tribunal Eleitoral, enfim, essa triagem, o Ramon, sei lá esse encontro o problema é que, como eu disse, não há uma candidatura, não é condicionada a número de votos para você ganhar um recurso. Ô Cícero, então, eu acho que uma coisa que tem que ficar clara nessa discussão é a seguinte:
Ora, você vai ter aproveitadores e distorções em todos os processos. Isso está claro. Agora é preciso dizer o seguinte, o Instituto em si, ele está correto. Né? Se há distorções e se eventualmente alguém quer se aproveitar disso para tirar proveito pessoal e cometendo crime, isso tem que ser combatido. Não é porque uma senhora, uma dondoca que vai de Mercedes pegar o auxílio de R$600 que nós vamos acabar o auxílio que auxilia 80% das pessoas. Claro que não. É disso que a gente precisa dizer. Mas é isso que eu estou dizendo. Não, entendeu? Não precisamos deixar isso claro, porque não, mas então tira. Não é assim, nós precisamos corrigir a distorção e precisamos punir quem está utilizando um estatuto que é benéfico à sociedade para benefício próprio. Aí é para isso que estão as autoridades e as instituições. 30 segundos, Zezinho, vai lá. 30 segundos. Quem está aqui nos acompanhando é o Rando Silva, que diz o seguinte, olha, sou comunicador, sou jornalista e sou sério. É ele que está falando. Estou ligado no programa, eu renunciei de ser candidato, renunciei a fundo, porque respeito o eleitor porto-velhense, rodoniense. Rando Silva. Está agradecendo aí, Cícero, pela sua interferência, que tem várias pessoas sérias. E ele é um desses.